muito obrigado por esse TED Talk, né? Basicamente foi muito interessante a abordagem. Eu sou fã da iniciativa All for Food, então parabenizo aí mais uma vez. E também fiquei pensando, né, na questão do desperdício, perda, parte também mais uma vez da educação, né? Mas pensando gostei muito da visão que você colocou do mercado não regular isso daí. Faz todo sentido. Eu não tinha pensado por essa parte. Realmente faz todo sentido. Então precisa ter algo ativo mesmo, né? Precisa ter algo ativo. Cooperativas, startups e mesmo algo ativo do governo. Por que não? Então, criar leis, criar subsídios, incentivos e assim por diante. Pessoal, muito obrigado, então, mais uma vez. Gostaria de avisar que já está servido ali um coffee break. Como eu disse, queria ser por aqui mesmo, não tem problema vocês pegarem, se sentarem e comendo enquanto a gente está vendo a última palestra do Gustavo Guadagnini. Italiano? Boa. Então, ele é administrador de empresas formado pela PUC São Paulo. Seu objetivo é criar uma cadeia de produção de alimentos mais saudável, segura, justa e sustentável, através de apoio às indústrias que visam criar alternativas ao uso de ingredientes com origem animal, seja em tecnologias de base vegetal ou de tecidos cultivados. Ele é um dos mais ativos promotores do setor, sendo listado em 2020 pela revista GQ como um dos brasileiros na lista dos 25 nomes que podem salvar o mundo. Gustavo, muito obrigado por ter aceito palestrar para a gente aqui. E o palco é todo seu. Esse aqui passa, e esse aqui, se você aperta e segura, ele aparece. Mas tem que segurar por um segundo. Tá. Maravilha. Alô. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado a todo mundo que permanece aqui também na força do evento, finalzinho do evento, todo mundo cansado já. Eu vim falar um pouco a respeito da indústria de proteínas alternativas, que é uma maluquice que a gente tem tentado fazer para ajudar um pouco nessa cadeia de produção de alimentos. Acho que conecta bastante também com o que foi falado antes, então vai ser legal. O GFI é uma ONG, é um instituto que trabalha para o desenvolvimento dessa indústria. Então, aí também fica o meu conflito de interesse. Nós somos promotores dessa indústria, né? O nosso objetivo é, de fato, promover e desenvolver essa indústria. A gente trabalha com a tripla hélice, então a ciência, tecnologia, políticas públicas e engajamento corporativo. Empresas, governo e academia têm que estar alinhados para que a gente consiga desenvolver novas tecnologias. São as tecnologias que eu vou contar aqui. Hoje nós somos o parceiro da Anvisa, do MAPA, do Ministério da Ciência e Tecnologia, para os estudos e desenvolvimentos desse setor. Na parte de ciência e tecnologia também trabalhamos muito com o Itaú, que fez a apresentação aqui hoje. Temos 24 projetos de pesquisa financiados no Brasil, então com muito orgulho financiando projetos de pesquisa no Brasil com editais de pesquisa. E também somos os parceiros das empresas que trabalham nesse setor de proteínas alternativas. E é sobre esse setor que eu vim falar um pouco e sobre como esse setor tem cada vez mais sido considerado uma solução para as crises climáticas do mundo, ou uma das soluções que precisa ser implementada para a gente poder resolver a crise climática. E a gente parte de um desafio que já foi trazido aqui para vocês hoje. Como que a gente vai fazer para alimentar as quase 10 bilhões de pessoas que vão estar em 2050 nesse planeta de uma forma sustentável, saudável, eficiente e segura? Quando a gente está falando do principal problema do meio ambiente no planeta Terra, eu tenho que concordar muito com a professora que falou que o problema somos nós. Tem 10 bilhões de nós no planeta Terra. E nós estamos produzindo as coisas de um jeito que não é necessariamente eficiente do ponto de vista ambiental. Hoje, né, a FAO tem um número, que é a Food and Agriculture Organization da ONU, de que a gente vai precisar produzir 70% mais comida para alimentar essa população até 2050. A gente vive num planeta que tem 820 milhões de pessoas passando fome. Isso é 4 vezes o tamanho do Brasil, a quantidade de gente que está numa situação de fome extrema. 4 vezes todo mundo do nosso país é a quantidade de gente que não comeu hoje, até agora, com a gente aqui nessa sala. E a gente tem uma situação que só piora. O mundo entrando numa crise climática, guerras,
uma série de fatores acontecendo que vão fazer com que a comida esteja cada vez menos disponível e que a gente tenha que ser muito mais eficiente na maneira como a gente produz a nossa comida. No centro nessa discussão estão exatamente os produtos de origem animal. Por que esses produtos estão no centro dessa discussão? Eu emprestei esse slide aqui da FAIR, que é uma organização também, uma ONG, que atua com a parte de investimentos. Quando a gente está falando da pecuária, 20% da emissão dos gases de efeito estufa estão vindo dessa atividade de pecuária. Que bom que o meu número bateu com o da professora também, fico feliz quando os números dão certos. Eu concordo que tem aqui uma variação sobre como isso é entendido, mas não é pouco. Quando a gente olha para a cadeia toda de produção de alimentos, a gente tem mais ou menos 30% das emissões de gases vindo da cadeia de produção de alimentos, sendo que a gente está falando que 20% do total é só a pecuária. Então, a pecuária é, com certeza, o maior fator de emissão de gases dentro da cadeia de produção de alimentos. E a gente tem hoje mais ou menos 3% do investimento ambiental vindo para resolver problemas da cadeia de produção de alimentos. Então, a gente emite mais do que os meios de transporte, por exemplo, do que todos os meios de transporte somados, e ainda assim a gente não recebe nenhum décimo do investimento ambiental para poder desenvolver essas soluções. Além disso, a pecuária é o número 1 no uso de água limpa no mundo. Cada boi bebe tranquilamente 30 litros de água por dia. A gente tem 70 bilhões de animais terrestres no mundo e a gente não consegue alimentar 7 bilhões de seres humanos, 8 bilhões de seres humanos e dar água para 8 bilhões de seres humanos. Como que tem comida e água para 70 bilhões de animais e não tem comida e água para 7 bilhões de pessoas? Depois, a pecuária é o número 1 na causa de desmatamento. Quando a gente olha para o desenvolvimento aqui da Amazônia, por exemplo, 80% do desmatamento está acontecendo para a expansão da pecuária ou das áreas de plantio de soja, de grãos para esses animais comerem. É também um dos principais problemas de dejetos no mundo. É o número 1 de onde a gente usa antibióticos. A resistência microbiana, gente, é um dos assuntos mais importantes da cadeia de alimentos nesse momento. Não é o nosso foco de hoje, mas isso aqui é muito grande. O governo do Reino Unido considera que o risco dos superbugs, bactérias e vírus resistentes, é maior do que o risco da mudança climática para os seres humanos. Então, só para a gente ver onde essa situação está. Muitos problemas de saúde que estão sendo trazidos por esse consumo excessivo de carne, condições precárias de trabalho e a própria ética com os animais. Quando a gente consolida essas áreas de impacto da pecuária, são 4 grandes áreas. Então, primeiro, os impactos sociais. A gente estava falando agora de desperdício de comida. Eu vou falar só uma conta. Para cada caloria que você tira da carne, pelo menos nas produções mais eficientes, 10 calorias foram dadas para o animal ao longo da vida. Hoje a gente usa praticamente todas as áreas do planeta em que é possível plantar para gerar uma quantidade minúscula de calorias. Porque a gente está plantando soja para alimentar os animais que alimentam os humanos. Mas esses animais, eles têm metabolismo, eles têm um processo que vai crescer osso, vai crescer pelo, vai crescer chifre, um monte de coisa que a gente não quer. Então, como é que a gente faz para comer direto a caloria que está sendo produzida? Se eu estou falando em um desperdício de 1 para 10, eu estou falando que eu desperdicei 90% das calorias produzidas pelo sistema de alimentação, cada vez que eu como carne. Se você fosse num restaurante e pedisse um prato, eu quero um prato de comida. Foi assim que começou o TED Talk do meu chefe, inclusive, lá nos Estados Unidos. Ele fala assim, eu quero um prato de comida. O restaurante te traz, então, 10 pratos de comida. Joga 9 no lixo e você come só 1. Você comeria isso? Você ia ficar revoltado com essa situação. Mas isso é exatamente o que acontece toda vez que a gente senta na frente de um prato de carne. Depois, todas as questões de impacto ambiental que eu falei, os impactos na saúde que tem a ver com pandemias, gripe aviária, gripe suína, Covid, AIDS, ebola, todas as doenças que surgiram do consumo de animais. E a questão animal do ponto de vista ético. Então, tem um desafio muito grande ligado à produção de animais. E aí eu falo, se a gente tem esse desafio, então as pessoas vão parar de comer carne? A gente está numa tendência onde o mundo vai comer menos desses produtos que não fazem bem para o meio ambiente? E esse é o gráfico, eu peguei do Our World in Data, sobre a projeção do setor de carnes. A gente vê que daqui até 2050 existe uma projeção de crescimento. A gente vai crescer o consumo de carne, assim como a gente só cresceu o consumo de carne nos últimos anos. Tem alguma coisa que está ligada nesse consumo que vai além da nossa capacidade de medir o que é mais sustentável e o que é menos sustentável, que são exatamente os nossos hábitos de se alimentar. Comida.
é a coisa mais cultural que existe. Né? Quando a gente está comendo, a gente não está simplesmente se nutrindo. Quando alguém chama para fazer um churrasco, não é assim, gente, acho que eu preciso de proteína, então vou chamar meus amigos para fazer um churrasco. Não tem a ver com nutrição. Churrasco tem a ver com diversão, tem a ver com cultura, tem a ver com replicar aquelas receitas, com o jeito que as pessoas acendem a churrasqueira, com aquela pessoa que vai botar uma costela no topo da churrasqueira por não sei quantas horas, e depois você vai poder comer essa costela de noite, quando tiver todo mundo bêbado. Essa é a história do churrasco. Comida tem a ver com tradição, com cultura, com identificação, com socialização. Então, a gente precisa cada vez mais encontrar formas de fazer com que as pessoas comam a comida que elas querem comer, que elas mantenham seus hábitos e tradições alimentares, mas que elas... Desculpa, eu passei demais aqui. Mas que elas tenham um impacto ambiental muito menor. E aí eu gosto muito dessa frase do Peter Senge, que as pessoas não resistem à mudança, elas resistem a serem mudadas. Se você perguntar para uma pessoa, quem aqui quer ter um impacto ambiental menor? Quase todo mundo vai levantar a mão. Mas se eu falar, quem aqui quer mudar a própria alimentação, parar de comer todas as coisas que você está acostumado e ter que mudar completamente a maneira como você se alimenta? Ninguém mais levanta a mão. Então, a gente precisa trazer mudanças, mas as pessoas não querem ser mudadas. Elas querem simplesmente que alguém traga a mudança prontas para elas. E aí começam a entrar várias soluções. A nossa teoria de mudança é a solução de que é possível fazer os alimentos que as pessoas querem comer, mas fazer esses alimentos de uma forma muito mais sustentável. E aí tem esse PACT, que é uma palavra em inglês, então eu coloquei a tradução do lado. O povo nos Estados Unidos, desculpa, vou falar mais perto do microfone, ama esses acrônimos, né, que você forma uma palavrinha, mas o PACT é sabor, preço, conveniência e divulgação. Então, se eu consigo te entregar uma comida que tem o gosto da comida que você quer, você usa do mesmo jeito que você sempre usou, você paga a mesma coisa que você sempre pagou, você compra no mesmo lugar, está disponível no supermercado, no iFood, no seu delivery, no restaurante que você sai, e você sabe que ela existe, então você consome. Consome não necessariamente porque você foi convencido pelo aspecto ambiental, mas porque para fazer esse movimento que é ambiental, não tem grandes impactos na sua vida. Você come uma coisa que é tão gostosa como sempre foi, só que você tem uma pegada ambiental muito menor. Essa é a ideia, essa é a nossa teoria de mudança. E aí tem 3 tecnologias que hoje compõem esse mundo das proteínas alternativas. A primeira delas é tudo aquilo que é feito de plantas, que são os produtos plant-based, que também estavam no slide da professora. A gente tem aqui hoje, né, saindo da ideia de que eu vou fazer produtos vegetais só com gosto de vegetal para a pessoa que ama vegetal, e começar a entrar na ideia de que eu posso fazer produtos vegetais com gosto de carne para a pessoa que ama carne. Não mais conversar só com o público vegano, mas entregar direto o vegetal para a pessoa comer. Se hoje eu como a minha carne que passou pelo boi, eu posso pegar essa soja, usar a proteína de soja, uma fibra vegetal, uma gordura vegetal e fazer uma carne que vai ter a mesma aparência, vai ter quase o mesmo gosto, vai ter a mesma textura, mas que foi feita diretamente pelos vegetais. 95% menos impacto ambiental. Não colabora com a fome, não colabora com a formação de novas pandemias e te entrega basicamente a mesma coisa que você está acostumado a comer. Isso é a indústria de plant-based, é uma indústria que está bombando aqui no Brasil. O Brasil já é um dos maiores produtores de plant-based do mundo. A gente exporta esse tipo de produto para mais de 30 países com tecnologia desenvolvida aqui no nosso país. Depois, a gente tem a carne cultivada, que é uma maluquice, uma coisa que ninguém imagina que iria chegar no mundo e que já está aqui batendo na porta. A carne cultivada é você tirar a célula de um animal e fazer o tecido, fazer a carne a partir da reprodução de células. Então, eu não tenho mais que abater o animal, eu vou simplesmente reproduzir as células para fazer o músculo, fazer a gordura, fazer a carne a partir da reprodução dessas células em engenharia de tecidos. A carne cultivada acabou de ser aprovada pelo FDA nos Estados Unidos 2 semanas atrás, com a conclusão de que ela é idêntica à carne de origem animal. Do mesmo jeito que a gente come carne, faz a digestão, vira proteína, vira gordura, a gente vai fazer a mesma coisa com a carne cultivada. Esse produto já está sendo vendido em Singapura, e a gente, aqui no Brasil, tem 2 grandes empresas que já estão comprometidas a trazer para o mercado até 2024, que é a JBS e a BRF. E a gente tem também, acho que, 2 startups, que é a Ambi Real Foods, a Sustainary Pieces e a Selva. 3 startups que estão trabalhando com isso no Brasil. Então, esses caras todos já estão trabalhando com carne cultivada e dizendo que vai vender isso no Brasil até 2024. Uma tecnologia que parecia coisa de ficção científica, mas que em breve já pode estar no nosso prato. E aí, por fim, a fermentação. A fermentação de precisão está entregando algumas coisas muito interessantes. Eu estava lá nos Estados Unidos pouco tempo atrás e eu comi um sorvete que já está vendendo no supermercado, onde a proteína de leite foi feita pela fermentação.
Eles pegaram bactérias, reproduziram o processo que aconteceria dentro da vaca e geraram a caseína e a lactose a partir de um processo de fermentação sem envolver nenhum animal. E agora tem esse sorvete que já vende no supermercado, que no sorvete está escrito não contém nada de origem animal e contém lactose. Porque essa proteína foi feita de uma forma completamente sem animais, mas ao mesmo tempo é uma proteína que dá alergia, porque ela é idêntica à outra das pessoas que podem ter alergia à lactose ou à caseína. Então isso dá um nó no regulatório também que vocês não imaginam. Tem muita coisa legal sendo feita através de fermentação. Desde proteínas que podem compor uma carne vegetal, proteínas que podem simular o leite, e ingredientes como esse que está na foto, que é uma cópia do sangue, feito a partir da fermentação da soja por uma empresa nos Estados Unidos que chama Impossible Foods. Então, eles usam a proteína vegetal, mas eles criaram um sangue vegetal que é feito a partir da fermentação da soja, modificando geneticamente um micro-organismo, uma levedura, que extrai da soja a leg-hemoglobina, que é uma molécula muito parecida com a do sangue, e eles fazem, a partir da fermentação com essa levedura, um sangue. É igualzinho o sangue, tem a mesma aparência, o mesmo cheiro, se comporta da mesma forma, muda de cor quando você frita um hambúrguer, mas ele foi feito 100% através da fermentação da soja. Gostaria de falar bastante sobre isso, mas hoje a gente tem palestras de meia horinha, bem curtinhas, então eu trouxe aqui, primeiro, uma coisa para falar com vocês a respeito de mercado. Essa aqui é uma previsão da A.T. Kearney. Isso aqui não é uma empresa vegana, isso aqui não é um grupo de vegetarianismo, é uma das maiores consultorias do mundo. Eles dizem que de 2025 a 2040, o mercado de carnes vai crescer de 1,2 trilhão de dólares para 1,8 trilhão de dólares. E que 40% desse mercado vai continuar sendo a carne tradicional, enquanto 60% desse mercado vai ser carnes vegetais, advindas de fermentação ou carne cultivada. Isso aqui não é uma modinha quando a gente está falando de produtos plant-based. Isso aqui não é uma paleta mexicana que o pessoal vai começar a fazer hoje e desistir amanhã. Isso é o futuro da alimentação, é para onde a indústria está indo, é para onde os produtores estão indo, é para onde os governos estão indo. Vai ser mais de metade do mercado em uns 20 anos. A gente está falando de um mercado total que vai ultrapassar 1 trilhão de dólares por ano a partir dessas tecnologias. E aí o que eu quero trazer para vocês hoje é o debate que aconteceu sobre isso na COP27. Então eu tive o prazer de ir para o Egito, participar da Conferência de Clima da ONU, onde a gente trouxe alguns assuntos sobre sistemas alimentares. Então, em primeiro lugar, esse foi o primeiro ano em que o assunto alimentos foi debatido. A gente está na COP27. 27 anos de COP, e até agora não tinha tido nenhuma edição que debatia formalmente o tema de alimentos. A gente, então, teve esse ano 3 diferentes pavilhões, todos eles debatendo alimentos e debatendo especificamente a criação de animais. O GFI, que a minha organização fez parte do Food System Pavilion, era um conjunto de 10 organizações que fizeram esse pavilhão, aqui uma foto nossa lá no pavilhão, e a gente trouxe uma programação para os 15 dias de palestras, debates, discussões a respeito disso, que eu quero compartilhar um pouco com vocês. Em primeiro lugar, eu acho que tem um consenso muito grande sobre a questão climática. Primeiro, a gente estava falando sobre mudanças climáticas. Depois de um tempo, começaram a falar sobre a emergência climática. E agora a gente está falando sobre crise climática. Essa ideia de que a gente vai poder fazer alguma coisa que vai impedir a mudança climática de acontecer, acabou. Isso é passado. A gente já vive a crise climática, hoje. A gente já tem 820 milhões de pessoas morrendo de fome, hoje. E quer saber o que vai acontecer ano que vem? Vai piorar. E vai piorar muito. A gente tem uma situação onde os efeitos da crise climática são inevitáveis. A gente vai viver cada vez mais enchentes, cada vez mais secas, cada vez mais ondas de calor, cada vez mais falta de previsão na nossa capacidade de fazer agricultura. Quando eu estou tendo chuva fora de hora, calor fora de hora, a gente está no meio do verão no Brasil, mas bate uma frente fria, aqueles 30 graus viram 20. Esse tipo de coisa para a gente é simplesmente incômodo. Mas para um agricultor, isso pode ser uma perda de produção. A gente vive num mundo que não consegue alimentar todo mundo. Ucrânia e Rússia entram em guerra, uma expectativa de que pode quebrar até 25% da produção de grãos no ano que vem. E a gente vai ter os piores efeitos da crise climática acontecendo nesse ano que vem. Então, a gente está muito mal.
A gente está num cenário onde não se discute mais se a gente vai conseguir impedir o aquecimento global. A gente está num cenário onde se discute se a gente vai conseguir segurar o aquecimento global dentro de 1,5 grau de aquecimento, ao invés dos 4, que era para onde o gráfico estava indo. Aquele gráfico que a professora mostrou lá, que ela não quis comentar, era exatamente isso. Então, o mundo estava numa rota de aquecer 4 graus, com o Acordo de Paris, com tudo isso que não está sendo cumprido como deveria, o objetivo era manter o aquecimento em 1,5 graus. 1,5 graus significa que as ilhas do Pacífico vão ser soterradas por água. Significa que a Groenlândia vai descongelar. Significa que a gente vai ter milhões de pessoas refugiadas por questões climáticas no mundo. Significa que a gente vai ter bilhões de pessoas em insegurança alimentar ou insegurança nutricional no mundo. Isso são consequências que vão acontecer certamente. Lá durante a COP tinha uma pessoa, uma ativista que andava com uma roupa toda azul, assim, que pegava pelo corredor inteiro e estava escrito nessa saia dela, "The flood is coming", a enchente está chegando. Então tem várias organizações lá mostrando que o nível de enchentes do mundo, por causa desse aquecimento, vai aumentar drasticamente. Hoje, agora, enquanto a gente fala, está tendo uma das piores enchentes da história de Portugal. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Não importa mais se o país é rico, se o país é pobre. Óbvio que os pobres vão sofrer muito mais, óbvio que os pobres vão ter 10 vezes mais dificuldade, mas vai afetar todo mundo. Estados Unidos, Europa, todos os países ricos que colaboram mais e mais com a destruição ambiental vão ser drasticamente afetados por essas mudanças. Depois, não tem como discutir clima sem discutir pecuária. A gente precisa mudar a maneira como os alimentos são produzidos. Precisamos de engajamento das empresas, engajamento das pessoas. Isso não é mais uma discussão de ativismo, certo? Isso é uma discussão que está acontecendo junto com as grandes empresas de carne. Elas já conseguem olhar para si mesmas como empresas de proteína. A mesma coisa que aconteceu com o mercado de petróleo, né? Você tinha aquelas grandes empresas de petróleo que começam a falar: eu não sou uma empresa de petróleo, eu sou uma empresa de energia. Eu quero estar conectada com o futuro da energia limpa. Aqui está acontecendo no mercado de alimentos. Hoje você tem as grandes empresas de carne dizendo: eu não sou mais uma empresa de carne, eu sou uma empresa de proteína. Eu vou vender a proteína limpa, eu vou vender a proteína sustentável no futuro. E depois, esse setor de alimentos sustentáveis precisa receber aumentos drásticos no seu orçamento. Como eu falei, a gente tem 30% das emissões de gases vindo da cadeia de alimentos e só 3% do investimento ambiental indo para a cadeia de alimentos. A gente tem muita coisa que precisa ser desenvolvida na nossa cadeia e não tem dinheiro para fazer. Só para desenvolver o setor de proteínas alternativas, o GFI calcula que a gente precisa de pelo menos 10 bilhões de dólares por ano para que isso consiga crescer numa velocidade que seja eficiente para a gente ajudar a conter as mudanças climáticas ou a crise climática que já se instalou. Então, falta dinheiro público. E aí entra muito em fazer investimentos que são inteligentes. O Wagner, que está aqui, que fez a palestra de manhã, ele postou uma vez uma imagem que era um carro elétrico. E esse carro elétrico era abastecido por uma estação que estava queimando carvão para fazer esse carro elétrico. Então, a gente investiu trilhões de dólares em desenvolver baterias e carros elétricos. Esses carros elétricos estão se popularizando na Europa. E a Europa usa energia de combustíveis fósseis. Então, ele queima carvão para botar no carro, porque ele não pode mais queimar gasolina para botar no carro. É a mesma coisa. Não mudou nada. A gente usou os recursos que a gente tinha para resolver o problema ambiental numa mudança que vai mexer pouquíssimo o ponteiro ambiental de fato no final das contas. Se a gente continuar fazendo investimentos ruins que não vão para as principais causas, para os principais problemas, nós não vamos conseguir conter a crise climática em 1,5 grau de aquecimento. E aí, a gente entra com proteínas alternativas super forte nesse setor, sabendo que, em primeiro lugar, é impossível cumprir as metas do Acordo de Paris sem transformar a cadeia de produção de animais. Isso saiu num relatório do Reino Unido, dias antes da COP começar, dizendo sobre o Reino Unido, fazendo uma análise profunda sobre eles, e essa conclusão estava bem clara lá. Se não mudar a cadeia de produção de animais, não tem como cumprir as metas do Acordo de Paris, porque o animal emite metano. E como a gente já viu também na palestra anterior, o metano é mais grave do que o gás carbônico. O metano ele é muito mais poderoso, ele sai da atmosfera mais rápido, mas ele é muito mais grave. Então, a gente precisa, no curto prazo, mexer o ponteiro no metano, porque o carbono ele vai continuar na atmosfera pelos próximos 300, 500 anos, até mais, desculpa, agora me confundi com os números lá no quiz, mas é isso, a gente vai ter esse gás carbônico na atmosfera por muito tempo. O metano a gente consegue mexer mais rápido, a gente consegue mexer nas produções de animais agora, tirar o gás que é mais grave para o aquecimento e que vai sair mais rápido para a gente conseguir conter esse aquecimento global.
Depois, o setor de proteínas alternativas é uma solução escalável, orientada ao mercado, com grande potencial de mitigar a crise climática. A gente precisa começar a fazer coisas que são reais. É imperfeito, tem isso que dá errado, tem isso que pode confundir o consumidor. Beleza, vamos trabalhar nas imperfeições. Mas se a gente ficar procrastinando as soluções porque elas não são perfeitas, a gente não vai fazer nada para o futuro. O Wagner também me falou, tem 3 sapos em cima de uma folha, 2 deles decidem saltar. Quantos sapos permanecem na folha? 3, porque decidir não é saltar, decidir não é fazer. Quantas metas a gente tem, quantas empresas comprometidas e criam uma área de sustentabilidade, e você vai ver essa área de sustentabilidade e não tem nem metas, não sabem nem o que eles estão entregando dentro da empresa. Então, a gente precisa de ação, a gente precisa fazer, a gente precisa de coisas que sejam soluções reais e escaláveis. Tem muita discussão, então, por exemplo, e são discussões que eu respeito muito e eu acho que várias coisas têm que acontecer. Já estou chegando no final do meu tempo aqui. Mas a gente tem, por exemplo, com a agricultura sustentável isso seria resolvido. Então, o boi que come os galhos das árvores, por exemplo, emite muito menos gases. Mas qual a chance da gente produzir 70 bilhões de animais todos os anos e crescer 70% essa produção com esse tipo de agricultura sustentável? A gente precisa de soluções que vão se somar, e não adianta ficar postergando por coisas que não vão acontecer. Quando o mundo inteiro mudar a dieta, a gente vai salvar o meio ambiente. Quando toda a produção industrial de alimentos acabar, a gente vai salvar o meio ambiente. Isso não vai acontecer. Então, como a gente cria soluções para as indústrias que existem de verdade, no contexto em que elas existem? Como a gente cria soluções para as cadeias que existem de verdade, nos contextos em que elas existem? E faz elas serem melhores hoje. Poderia ser muito melhor se tudo se transformasse de ponta cabeça, mas isso não vai acontecer. O que dá para fazer hoje para ela sair daqui sendo melhor do que era ontem? E dia a dia a gente seguir evoluindo nisso. E, por fim, as proteínas alternativas ainda têm esse benefício de saúde pública e segurança alimentar que eu expliquei lá nos primeiros slides. Então, só resumindo, 20% dos gases de efeito estufa, até 97% de redução na emissão de gases. Então, se eu como um hambúrguer vegetal ou se eu como um hambúrguer animal, 97% de redução da emissão de gases para comer o hambúrguer vegetal. E polui 97% menos do que o hambúrguer de origem animal. Isso é uma escolha que você pode fazer que mal muda o sabor do que você está consumindo e é 97% melhor para o meio ambiente. 1,1 trilhão de dólares é o quanto essa indústria vai valer até 2050 e 9,8 milhões de empregos positivo net é o quanto essa indústria pode criar. Isso é uma outra coisa, eu não vou me alongar muito, mas a gente fala, né, o que fazer com o pecuarista, com a pessoa que está ali naquela cadeia produtiva. E isso é uma grande discussão. Dentro da COP tinha muita discussão sobre o Just Transition, né, a transição justa. A gente precisa ajudar as pessoas que trabalham nessas tecnologias que estão ficando obsoletas a terem outra coisa para fazer, senão elas vão ficar resistentes e elas vão se manter sempre naquelas tecnologias obsoletas. Então, se vocês têm, por exemplo, uma empresa com programas de fornecedores, de pecuaristas, de agricultores, essa empresa tem responsabilidade de entender quais são as tecnologias do futuro que podem ser mais sustentáveis e ajudar a sua cadeia de produção a implementar essas tecnologias que são mais sustentáveis. Todo mundo tem que fazer parte da mudança. Não adianta a gente ficar decidindo que vai fazer alguma coisa em 2050. O que você vai fazer hoje? O que você vai sair depois que você sair dessa sala? Como que a gente traz coerência? A COP é um evento do clima. Lá dentro da COP não tinha alimentos veganos. A gente tinha lanche de salmão, a gente tinha presunto, a gente tinha camarão. Nós ouvimos aqui na palestra o bycatch, né, o quanto para pescar um desses peixes você mata outros peixes, você destrói os oceanos. E ainda assim a alimentação do evento do clima não tinha nada a ver com o clima. Era uma alimentação completamente insustentável. Então, até as pequenas coisas, como que eu mudo o que está acontecendo na minha empresa, a alimentação dos funcionários, como que eu mudo o ponteiro hoje? Esse é o desafio que eu deixo. E eu só digo que o Brasil vai ser líder do setor de proteínas alternativas, porque a gente tem capital intelectual, tem Itaú, tem Embrapa, tem universidades, tem as federais, tem muita pesquisa legal acontecendo no Brasil. Nós temos a maior biodiversidade do mundo. O GFI tem um programa de pesquisa só para financiar a pesquisa com ingredientes da Amazônia e do Cerrado. A gente já tem capacidade logística de distribuir esses produtos para o mundo inteiro e as maiores empresas de alimentos, está tudo aqui. Não tem outra tecnologia onde está tudo aqui.
Pensa no 5G. Quem vai implementar o 5G? Nunca vai ser uma empresa brasileira. O 6G, o 7G, o 10G não vai ser uma empresa brasileira. Não chegou nem perto disso e a gente sabe que não tem nenhuma empresa brasileira desenvolvendo tecnologia para isso. Mas quando a gente fala de agronegócio, quando a gente fala da agropecuária, o Brasil é líder no mundo inteiro. A gente investiu consistentemente o nosso PIB para desenvolver esse setor. A gente tem os melhores pesquisadores, a gente tem os melhores institutos de pesquisa. É uma área que a gente pode liderar a mudança no mundo inteiro. E esse é o meu convite. Vamos liderar essa mudança. Vamos trazer essa mudança para dentro das empresas, vamos trazer essa mudança para dentro das nossas universidades, dos nossos institutos de pesquisa, porque a gente pode fazer o Brasil ser a maior potência de uma das maiores e mais importantes tecnologias para a mitigação da mudança climática. E eu fecho com essa frase do Hinaldo, que é o diretor global de inovação da JBS, que é a maior produtora de carne do mundo, e eles dizem: a liderança do Brasil no setor de proteínas alternativas não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Quando nós vamos investir, nós vamos pisar nesse acelerador e levar o Brasil para liderar esse setor no mundo inteiro. Eu vou pular o último slide que já passou do meu tempo, agradeço, deixo os meus contatos. GFI é uma ONG, todo o trabalho que a gente faz é gratuito, junto com as empresas, com os institutos, com todo mundo. Então, quem quiser se conectar com esse setor, vai ser um prazer trabalhar com vocês. Muito obrigado. Tá bom.